Bom dia, galerinha. Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula? Pessoal, na aula de hoje a gente vai fazer alguns exercícios sobre figuras de áreas planas. Porém, antes, vamos conhecer a área de mais uma figura. Essa figura vai ser o losango. O que é um losango, pessoal? Essa figura aqui que parece aqueles papagaios, né, que a gente solta quando é criança. O losango, qual que é a característica dele? Ele é um quadrilátero, tá? Que ele tem 4 lados iguais, assim como o quadrado. Só que o quadrado ele tem os 4 ângulos internos iguais a 90 graus. Os 4 ângulos internos do quadrado é ângulo reto. O quadrado ele é um tipo de losango, tá? Então, o losango ele é um quadrilátero que tem os 4 lados iguais. Bom, e essa, digamos assim, né, essa cruzinha que fica aqui dentro do losango, eles são as diagonais. Você tem 2 diagonais no losango. Uma diagonal que vai ser maior, essa que está em azul, e uma diagonal que vai ser menor, essa aqui que está em verde. A diagonal maior a gente vai representar pela letra D maiúscula. E a diagonal menor a gente vai representar pela letra D minúscula. Ok? Então essa aqui é a definição de um losango. Tá? Um quadrilátero, 4 lados iguais, uma diagonal maior e uma diagonal menor. Ok? Vamos ver como é que a gente calcula a área de um losango. Tá? A gente já sabe, na aula passada, área de quadrado, área de retângulo, área de paralelogramo, área de triângulo e área de trapézio. Agora a gente vai ver a área de um losango. O losango, pessoal, ele pode ser transformado em um paralelogramo também. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou pegar esse losango, tá? E vou dividir ele em 2 partes iguais. Tá vendo que eu tenho 2 triângulos aqui, ó, um acima da diagonal verde e um abaixo da diagonal verde. Então é como se eu estivesse cortando ele aqui, e aí eu vou ter 2 figuras assim. Então, se todo esse segmento aqui, que está em azul, mede D, se eu dividir ao meio, pessoal, eu vou ter D dividido por 2. Tá vendo? Então, olha só. Peguei metade, certo? Por isso que eu dividi por 2, ó, porque eu peguei comprimento inteiro, né? Cortei aqui e ficou dividido por 2, ou seja, metade. E aí vou ter a parte de baixo, certo? Eu teria essa parte aqui de baixo, que também ficou dividido por 2, certo? Então, metade aqui e a outra metade aqui. Então, peguei aqui. Agora, eu vou colocar e encaixar ela aqui. E olha só, que figura é essa mesmo? Qual que é o nome dessa figura que eu formei aqui? Um paralelogramo, ó. Lembra, ó? Lados opostos paralelos, ó. Vendo, ó? Lados opostos paralelos. E então, e essa medida aqui, verdinha, tá vendo, ó? É exatamente igual à minha diagonal menor, tá? Então, essa partezinha aqui é Dzinho, tá? Como é que a gente calcula mesmo a área de um paralelogramo? A base vezes altura. Não é assim, ó? Que a gente calcula? Base vezes altura. Então, a área desse losango vai ser exatamente igual à área desse paralelogramo, tá? Porque eles são a mesma figura. Tá? Eu só recortei e reposicionei aqui. Beleza? Bom, e qual que é a base desse paralelogramo? É Dzinho, né? Que corresponde à minha diagonal menor. E qual que é a altura desse paralelogramo? A altura desse paralelogramo, ó, é exatamente essa partezinha aqui, ó. Tá vendo? Ó? É aquela diagonal maior que ficou dividida por 2. Então, a altura desse paralelogramo, ó, dos pés aqui, da minha base, até o topo. Tá vendo? Isso aí é a altura, ó, dos pés até o topo. Que é D dividido por 2. Então, como é que ficaria a área dessa figura que é igual à área dessa? Então, ó, base, diagonal menor, certo? Vou começar com a maior aqui, tá? Tanto faz, na verdade, tá? Vou pegar a base e multiplicar pela altura. Então, ficaria assim, ó. A base aqui é o Dzinho,
vezes altura. Correto? Ou seja, ó, eu multiplico as duas diagonais e divido por 2. Então vai ficar, ó, dzão vezes dzinho dividido por 2, tá? E aí eu tenho a área do meu losango, tá? Que é igual a essa área aqui. Então como é que você calcula a área do losango, resumidamente? Diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2, ok? Essa é a área do losango. Vamos dar então um exemplo. Aqui, ó. Então calcule a área do losango, tá? Para saber a área do losango, então eu tenho que saber quem é a minha diagonal maior e quem é a minha diagonal menor. Só isso, tá? Minha diagonal maior, ó, é 8, tá vendo? Esse tamanho aqui. E minha diagonal menor é esse tamanho aqui, que vale 4. Então a área, como é que a gente calcula a área do losango? Multiplica as diagonais e divide por 2. Então a área vai ser igual a 8 vezes 4 dividido por 2. Então a minha área vai ficar igual a 32 dividido por 2. Então a minha área 16 centímetros quadrados, ok? Essa é a área do losango. Belezinha? Facinho, né? Muito bem, pessoal. Então, vamos agora para a apostila na página 121, tá? Se você olhar aqui na sua apostila, pessoal, você tem o resumo das formulinhas que a gente viu, tá? Então, a área do retângulo, ó, a área do triângulo, a área do quadrado, né? Que é fazer lado vezes lado. Ó, quadrado, retângulo, triângulo. Paralelogramo, trapézio e losango, tá bom? Então, todas aqui as formulinhas. Então, quando você precisar consultar, você pode vir aqui na apostila, na página 120, ok? A gente vai resolver agora os exercícios da página 121, exercício número 1. Vamos lá, vou fazer aqui na minha folha de papel, vocês vão acompanhando aí com a apostila de vocês. Então, ele quer calcular a área do quadrado, né? Calcule a área de cada figura a seguir. Então, aqui, a área do quadrado. Como é que a gente calcula a área do quadrado? A gente faz lado vezes lado, tá? Porque o quadrado, pessoal, ele é um retângulo. Então, ó, a minha base seria 4. A minha altura também é 4. Então, aí a gente tem, ó, chamando o lado de L, né? Então, a área de um quadrado é calculado como sendo L ao quadrado, que é lado vezes lado. Então, no caso aqui, ó, a área 4 vezes 4, que é igual a 16. Como está em centímetro, e eu estou falando de área, então vai ficar centímetros ao quadrado. Maravilha? Letra B. Que figura que eu tenho aqui? Um retângulo. Como é que você calcula a área de um retângulo? Base vezes altura. Então, base vezes altura. Lembra que a altura a gente representa com a letrinha H. Então, a área vai ser base, que é 4, vezes a altura, que é 2. Então, a área 8, como está em centímetros, centímetros quadrados. Maravilha? Que figura que eu tenho aqui? Um paralelogramo, tá? Como é que a gente calcula a área do paralelogramo? Base vezes altura, igual ao do retângulo, né? Que a gente viu lá que se eu cortar essa parte aqui, ó, e deslocar ela para cá, eu vou formar um retângulo. A minha base é 4 e minha altura, ó, do pé até o topo, tá vendo? Ou seja, a distância entre as bases é 2,5. Então, vai ficar área igual a 4 vezes 2,5. Ou seja, 4 vezes 2,5 vai dar 10 centímetros quadrados. Beleza? Letra D. Que figura que eu tenho aqui? É um triângulo. Esse triângulo é um triângulo especial. Lembra dele? Ele tem um ângulo reto aqui. A gente chama ele de triângulo retângulo. Como é que você calcula a área de um triângulo? Vamos lembrar a formulinha, ó. Base vezes altura dividido por 2. Por que eu divido por 2? Porque todo triângulo é metade de um paralelogramo.
certo? Nesse caso aqui, ó, como é um triângulo reto, pessoal, eu conseguiria formar um retângulo aqui, ó, se eu fosse completar ele aqui, tá vendo, ó? Tá? Aí a área desse retângulo, ó, base vezes altura. Só que como eu quero só a área do triângulo, eu divido por 2. Então a área é igual base, que é 4, vezes altura, que também é 4. Então vai ficar 4 vezes 4 dividido por 2. Então a área, 4 vezes 4 é 16. E dividido por 2 é igual a 8. Como está em centímetros, então a área é igual a 8 centímetros quadrados. Maravilha? E essa figura que a gente acabou de ver é um losango. Tá vendo que aqui eu tenho uma diagonal maior e uma diagonal menor. Como é que você calcula a área de um losango? Diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Então a área vai ser igual a 4, que é a diagonal maior, a diagonal menor é 2,5, dividido por 2. Ou seja, a área vai ser igual a 4 vezes 2,5 vai dar 10. 10 dividido por 2, ou seja, a área é igual a 5 centímetros quadrados. Letra F. Qual é o nome dessa figura aqui? Essa aqui é um trapézio, tá? E é um trapézio retângulo, porque tem um ângulo reto. Lembra que no trapézio, ó, eu tenho dois lados que não são paralelos e dois lados que são paralelos. Ó. Os lados que são paralelos a gente chama de bases. E aqui a gente tem os lados que não são paralelos, tá? Então, vamos relembrar. Qual que é a fórmula da área do trapézio? Base maior mais a base menor, então Bzão mais Bzinho, vezes a altura dividido por 2. Então, a minha base maior é 5, a minha base menor é 3, a minha altura é 2,5 e tudo isso dividido por 2. Então, vai ficar 8 vezes 2,5 dividido por 2. Então, a área é igual a 8 vezes 2,5 vai dar 20. Então, vai ficar 20 dividido por 2. Então, a área é igual a 10 centímetros quadrados. Tá bom? Vamos para o exercício de número 2. Então, no exercício número 2, ele diz o seguinte, ó. Utilizando somente as expressões da área e da área do retângulo, determine as áreas a seguir. Pessoal, vamos lá, no item A. Jefferson, essa figura é um trapézio. Eu sei calcular a área de um trapézio. Base maior, base menor, vezes a altura dividido por 2. Ok, está correto. Porém, pessoal, ele pede para a gente não usar a área do trapézio. Ele quer que a gente use a área do triângulo e a área do retângulo. E muitas vezes, para a gente calcular a área de figuras, de uma figura, a gente tem que decompor ela em figuras que a gente conhece. No caso, eu até poderia calcular diretamente, porque eu conheço a área do trapézio. Mas ele está pedindo para a gente utilizar a área do triângulo e a área do retângulo. Então, eu vou decompor essa figura em triângulos e retângulos. Como assim? Nesse caso aqui, olha o que eu posso fazer. Olha só. Tá vendo que eu quebrei a minha figura em 3 figuras? 2 triângulos retângulos, ó. Aqui é um ângulo reto e aqui é um ângulo reto. Tá? E 2 triângulos retângulos e um retângulo aqui no meio. Então, a área dessa figura, do meu trapézio, vai ser a soma da área dessas 3 figuras aqui. Então, vamos calcular separadamente a área dessas 3 figuras. Olha só. Vamos lá, eu tenho 2 triângulos. Tá vendo que esses triângulos eles são iguais, ó? Porque, ó, eles têm a mesma medida, ó. Tá vendo? Aqui, aqui, essa medida é igual a essa medida e essa medida é igual a essa medida. Tudo isso aqui vale 6, não é? Só esse pedacinho aqui, ó, vale 2, não é verdade?
Então, ó, aqui é 2. Para dar 6, ó, então aqui é 2 e aqui vai ser 2. Tá bom? E aí eu vou calcular a área e essa altura aqui, ó, tá vendo, ó? A altura, a distância entre as bases é 3. Tá? Então, ó, eu tenho o seguinte. Vou calcular a área desse triângulo aqui, tá? Então, ó, primeiramente, a área do triângulo, que eu vou chamar de A1, tá? Ó, então a gente tem esse triângulo aqui. Qual que vai ser a área desse triângulo aqui, ó? A minha base é 2, a minha altura é 3. Como é que você calcula a área de um triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Então ficaria assim, ó. Base, onde ele se apoia, a altura dividido por 2. Certo? Então aí a gente teria, ó. Aqui, pessoal, eu já posso até cancelar esse 2 com esse, tá? Que daria 3. Então aqui ficaria 3. Opa. Então aqui ficaria 3. Ok? Bom, o outro triângulo é igual, que ele tem exatamente, ó, os mesmos lados, ele é igualzinho, tá? Então, a área desse triângulo, que eu vou chamar aqui de A2, vai ser igual à área 1, que é 3. Aí falta a área do retângulo aqui no meio, tá vendo? Que aí eu vou ter um retângulo, ó. Esse retângulo, como é que você calcula a área do retângulo? Desse retângulo aqui no meio, ó. Base, ó, a minha base aqui é 2, ó, tá vendo? Base vezes a altura, que é 3. Então, vou chamar de A3, tá? Que é a área do retângulo. Então, base vezes altura, só isso, tá? Base vezes altura. Então, o meu A3 seria 6. Agora eu calculo a área total, que seria a área do trapézio, tá? Então, na minha área total, vai ser igual a A1, a área de um retângulo, mais a área do outro retângulo, triângulo, mais a área do retângulo do meio. Ou seja, a área total vai ser igual a 3 mais 3 mais 6. Então, a área total vai ser igual a 12 centímetros quadrados, tá bom? Então, muitas vezes a gente usa esse recurso de decompor a figura em figuras que eu conheço, que no caso, ó, é o triângulo e o retângulo. Poderia ter feito direto a área do trapézio, mas no exercício ele pediu para usar triângulo e retângulo, beleza? Igual aqui, ó. Tá vendo? Essa figura, bom, eu não conheço essa figura, eu sei que ela é uma figura que tem, ó, no caso aqui ele é um pentágono, porque ela tem 5 lados, certo? Mas eu não tenho uma fórmula para calcular. Mas eu posso quebrar ela em figuras que eu conheço. Tá? E ele pede para a gente fazer em triângulos e retângulos. Então, vamos tentar pensar aqui, ó. Olha só. Eu tenho aqui, ó. Eu vou quebrar ela aqui. Ó, em cima eu já tenho um triângulo. Embaixo eu teria um trapézio, né? Então, eu vou tentar quebrar o trapézio, da mesma forma que eu fiz ali do outro. Quebrando o trapézio, ó, eu vou ter 2 triângulos retângulos, tá vendo? Que são iguais, eles vão ter a mesma medida, e um quadrado aqui no meio. Que aqui, ó, como toda essa medida vale 6, então cada um desse pedacinho aqui vale 2, ó. Então aqui vale 2, aqui também vale 2, ó. Esse pedacinho aqui vale 2, esse pedacinho vale 2 e esse pedacinho aqui vale 2, tá? E essa altura aqui, ó, também vale 2, tá vendo, ó? Então vamos lá, vamos calcular separadamente e depois somar. Então vamos pegar a área do triângulo aqui de cima, tá? Então eu decompus aqui em 3 triângulos, tá vendo? Ó, um triângulo aqui, 2 triângulos aqui e um quadrado. Tá? Então eu tenho 4 áreas aí. Então o A1
Então, ó, base vezes altura, tá? Quem que é a minha base aqui, ó, desse triângulo aqui de cima? Desse triângulo aqui, ó. Tô pegando esse triângulo aqui. Base é 6, tá vendo? Vezes, qual que é a altura dele, ó? Da base até o topo, ó. Da base até o topo, aqui você teria a altura, tá vendo, ó? Que no caso vale 2, ó, da base até o topo. Então, base vezes altura dividido por 2. Então, a área desse triângulo maior aí, posso cancelar 2 com 2. Então, a área vai dar 6, tá? Agora, vamos calcular a área dos triângulos retângulos, tá? Desse daqui e depois desse daqui, que vão ser iguais, porque os triângulos são iguais. Então, aqui, ó. Nesse caso, pessoal, eu posso considerar, o 2 aqui seria a altura, tá? Eu posso considerar esse daqui como sendo a minha base, tá? Então, ó, base vezes a altura, tá? Como se o triângulo tivesse assim, ó, tá? Ó, base vezes altura. Então, base vezes altura dividido por 2. Então, vou ter aqui a área 2. A base aqui, ó, é 2, né? Que aqui tudo vale 2, ó. 2, 2 e 2, para dar 6. Então, aqui 2, base vezes altura dividido por 2, porque é triângulo. Então, a área vai ser igual, né? Bom, 2 vezes 2 é 4, dividido por 2 é 2. Então, você pode cancelar 2 daqui com 2 daqui. E aí sobraria 2. Então, aqui 2. E esse aqui, triângulo, é igual a esse, tá? Então, aqui eu vou ter o meu A3 igual ao meu A2, que é 2, tá? Então, ó, base 2 vezes altura 2, dividido por 2, vai dar 2. Falta só calcular a área do quadradinho ali do meio. Então, ó, a gente já calculou essa, agora tem que calcular essa área desse quadradinho aqui do meio, ó. Por que eu sei que é um quadrado? Porque lado 2 e lado 2. Então, calculando a área do quadrado, ó, base vezes altura, tá? Ou simplesmente lado ao quadrado. Então, ó, base 2 vezes altura 2. Então, a área 4 vai ser igual a 4, ok? E agora você calcula a área total. Então, o que vai ser a área total dessa figura? Vai ser a soma de todas as áreas. A área total vai ser igual ao A1 mais a área 2 mais a área 3 mais a área 4. Então, a área total. Então, ó, área 1, 6 mais 2 mais 2 mais 4. Tá? Ou seja, isso aqui vai dar, ó, 4 com 6 dá 10, com 4, 14. Tá? Então, vai ficar 14. Então, a área total vai ser de 14 centímetros quadrados. Beleza? Vamos para o exercício 3. Então, ele fala o seguinte: de uma placa quadrada de 16 centímetros quadrados, foi recortado uma peça conforme indicado na figura. A medida da área da peça recortada em centímetros quadrados é... Bom, então aqui você tinha uma placa quadrada, né, de 16. Por que 16? Ó, eu tenho 4 quadradinhos aqui, 4 aqui. Então, tem um quadrado aqui. Então, a área total seria 16. Dessa área total, ele quer saber a área dessa parte que está em amarelinha, tá? Dessa parte que foi recortada. Bom, essa figura, eu não sei, não tem uma forma, mas eu posso quebrar ela em figuras que eu conheço a área. No caso, o que eu posso fazer? Vou quebrar ela aqui em duas figuras que eu conheço a área, tá? Um trapézio e um triângulo, ok? Então, vamos calcular a área do trapézio. Ele falou
que cada quadradinho aqui é um quadradinho unitário. Tá? Então, aqui, calculando ó, a área desse trapézio aqui, ó, então vamos calcular a primeira área do trapézio, tá? E depois a gente calcula a área do triângulo. Então, ó, a área do trapézio e depois a gente calcula a área do triângulo aqui de baixo, tá bom? Então, primeiramente, a área do trapézio. Como é que a gente calcula a área de um trapézio mesmo? Ó, a área do trapézio, vou chamar aqui de área 1, tá? Base maior. Quem é minha base maior? Ó, tá vendo que ela pega 3 quadradinhos aqui? Então, tem 3 unidades. Tá? Então, base maior é 3, mais a base menor é 1. Vezes. Qual que é a altura? Ó? Tá vendo que eu tenho 2 unidades aqui? Ó? A altura é a distância entre as bases. Ó. Então, 1, 2. Tá vendo? Eu tenho 2 unidades. Então, a altura desse triângulo é 2. Então, base vezes altura dividido... A base maior mais base menor vezes altura. Tudo isso aqui dividido por 2. Então, a área do meu trapézio vai ficar 4 vezes 2 dividido por 2. Cancela 2 com 2, ó. Cancela aqui. Vai sobrar 4. Então, a área do trapézio vai ser 4 centímetros quadrados. Tá? Então, agora vamos calcular a área do triângulo. Então, a área desse triângulo aqui. Como é que é calcular a área do triângulo, pessoal? Base vezes altura dividido por 2. Pessoal, o que eu posso considerar como sendo base aqui? Tá? Se eu virar aqui a minha figura, olha só. Tá? Ó, eu posso considerar essa daqui como sendo base e esse pedacinho aqui como sendo altura. Ó. Tá vendo? Da base até o topo. Então, ó, minha altura é 2, né? Porque ó, tenho 2 quadradinhos, tá? 1 centímetro, 1 centímetro, então teria 2 centímetros. Então, a altura desse triângulo, 2. E a base, ó, dele é 2 também, tá vendo? Porque ela pega 2 quadradinhos aqui, ó. Então, eu teria a base, que é 2, vezes a altura, que também é 2. E vou dividir por 2. Então, ó, a área 2, a área do triângulo vai ser, ó, base, que é 2, ó, tá vendo? Base vezes a altura relativa a essa base vezes a altura, dividido por 2. Tudo bem? E aí a gente vai ter que a área 2 vai ser igual. 2 vezes 2 é 4, dividido por 2 vai dar 2, né? Ou então você já poderia vir aqui, cancelar 2 com 2. Então a área 2 vai dar 2 centímetros quadrados. Então a área total da figura que está amarelo vai ser a área 1 mais a área 2. Então, a área total vai ficar 4 mais 2. A área total, 6. Como está em centímetros, centímetros quadrados. Tá? Essa daí é uma questão de alternativa. Então, é a alternativa C. Ok? Pessoal, o exercício 4, eu vou deixar vocês tentarem fazer, tá? Eu só vou dar aqui o pontapé inicial, tá? Ele pede para você calcular a área da figura a seguir, considerando cada quadradinho com 1 centímetro de lado. Então, o que a gente pode fazer aqui é tentar decompor essa figura em figuras que eu conheço, tá? Eu já meio que estou enxergando aí triângulo, retângulo, trapézio, tá? Vamos tentar quebrar isso daqui. Eu vou dar aqui a orientação e depois vocês calculem, beleza? Então aqui, ó, o que eu poderia estar fazendo aqui? Ó, eu já fecharia um triângulo aqui. Aqui não dá para fechar porque ainda não teria um meu trapézio, tá? Então, para ter um trapézio, olha só. Eu poderia aqui, ó, fechar esse triângulo aqui. Ó, aqui eu tenho outro triângulo retângulo, tá? Posso fechar um trapézio aqui, ó. Tá vendo? Que aqui eu vou ter um trapézio, ó.
base, base, tem um trapézio aqui, um triângulo aqui, um triângulo aqui. Posso fechar aqui e ter um retângulo, e aí tem um retângulo maior. Tá? Pronto, ó, eu quebrei a minha figura em figuras que eu conheço a área. Tá vendo? Ó? E cada quadradinho tem lado 1. Aí eu vou ter isso daqui, ó. Tá vendo? Então, eu quebrei minha figura em quantas figuras? Ó, 1, 2, 3, 4, em 5 figuras. Sendo 2 triângulos retângulos, 2 retângulos e um trapézio. Tá bom? E aí, para você ter a área total, basta você somar a área de cada uma dessas figuras. Beleza? Vou dar o resultado para vocês e vocês vão tentar fazer e chegar no resultado. A área total vai ser 31,5 centímetros quadrados. Ok? Pessoal, por enquanto é isso. O exercício número 5 eu vou fazer na próxima aula, junto com a tarefa desse assunto agora. Tá bom? Então, até daqui a pouco. Bons estudos!